Amém. 1 Samuel 14, a partir do verso 6, diz assim: Jonatas ordenou ao seu escudeiro: vamos, avançaremos até o lugar onde estão aqueles incircuncisos. Talvez o Senhor faça alguma coisa por nós, porquanto não existe nada que possa impedir a vontade de Yahvé de nos dar a vitória, quer sejamos muitos ou poucos. Redarguiu-lhe seu pajem: segue a inclinação do teu coração, eu estarei ao teu lado. Senhor, o meu coração é como o teu coração. Ao que Jonatas afirmou: eis o que faremos, partiremos na direção deles, de peito descoberto. Se aqueles homens nos advertirem: não vos movais até que cheguemos perto, ficaremos parados e não avançaremos sobre eles. Entretanto, se nos convidarem subir até nós, então subiremos, porque é sinal de Jeová que nos dará a vitória e os entregará em nossas mãos. Então os dois se deixaram ver de peito aberto pelo destacamento dos filisteus, que comentaram entre si: eis que os hebreus estão abandonando os buracos onde estavam escondidos. E gritaram para Jonatas e o rapaz que o acompanhava: subi até aqui, pois temos algo a dar-vos a conhecer. Diante dessa convocação, Jonatas advertiu ao seu escudeiro: conserva-te atrás de mim, porque Yahvé acaba de entregá-los nas mãos de Israel. Amém, irmão? Poder sentar. Irmãos, aqui esse texto tem umas lições tão poderosas, né? Será que Jonatas conhecia o que estava escrito em Deuteronômio 20, verso 1? Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires carros e cavalo e povo em maior número do que tu, deles não terás temor. Jonas olhou aqui e falou assim: vamos ver o sinal de Deus, porque para Deus não importa de como vai nos dar a vitória, se somos poucos ou se somos muitos. Amém, meu irmão? Um único com Deus vence um exército. Isso é o que a Bíblia nos ensina, mas nem sempre é o que nós, seres humanos, sustentamos dentro da nossa alma. Por isso não alcançamos a vitória plena. Dizemos: caramba, Eliseu, que homem de Deus foi Eliseu, olhou tudo cercado e disse: Deus, abre os olhos de Geazi, para que esse moço veja que maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. Caramba, Eliseu era um grande homem de Deus. Meu irmão, o enfoque ali não é Eliseu, é Deus. O foco da questão não é Eliseu, o poderoso da história não é Eliseu, o poderoso é Deus. Amém, meu irmão? Se você entender que o poderoso ali não era Eliseu, mas Deus é poderoso, você vai bem, porque o mesmo Deus está contigo, morreu por você. Agora, se você não entender, se você achar que o poder era de Eliseu, você nunca será nada. Essa é a realidade. Como as pessoas dizem assim: não, poxa, Jesus expulsava legiões de demônios, né? Jesus era Jesus. Então você nunca será nada, porque ele disse a um servo: cabe ser igual ao seu Senhor. Se você não exercitar essa fé, não colocar as coisas para fora, você nunca será nada, irmão. Então ele diz assim: para Deus não importa se somos muitos ou poucos, nós precisamos do cumprimento do sinal. Tem um mistério, irmão, que você precisa aprender nesta manhã. Um sinal não é algo que você simplesmente, simplesmente determina, decide. Não, se houver isso, se houver aquilo, não é isso. A questão aqui é campo de guerra, é batalha. Um sinal que nós peçamos a Deus é um sinal que muitas vezes já está no coração de Deus, movido dentro da nossa alma e do nosso espírito.
Essas coisas de pedir sinal, meu irmão, não é assim, eu vou pedir um sinal a Deus. Você, quando pede um sinal a Deus, as coisas têm que estar, Deus é um Deus de ordem. As coisas acontecem inseridas dentro de contextos. Por exemplo, como era o nome daquele rei que ele viu a sombra voltar quando Isaías fala com ele? Rei Ezequias. Rei Ezequias. O que aconteceu? Isaías diz, tu vai morrer. Depois ele se inclina, chora, Deus reconhece, tem compaixão dele. Isaías volta lá, diz para ele, o sinal, o que ele quer? Que a sombra, aonde? No relógio, a sombra no relógio de Acais, ou adiante ou retroceda. Diz o que ele quer. Está entendendo, meu irmão? Não foi a sombra do prédio, não foi a sombra da árvore, foi a sombra do relógio. Porque qual é o contexto ali que Deus quer falar com ele? O contexto é tempo. Deus ia acrescentar-lhe um tempo de 15 anos. Tem pessoas que ficam esperando os sinais de Deus que nunca verão, porque são sinais de, vamos usar a expressão, sinais de texto fora do seu contexto. Não é você quem determina que tipo de sinal Deus vai te dar, é Ele que determina. E isso é algo que quando você vem em uma situação, aquilo já vem crescendo dentro de você. Não adianta sair na rua, se eu ver um cachorro vermelho é sinal de Deus, se eu ver um preto não é. Cuidado, está arriscado você ver um cachorro vermelho, todo vermelho. Não é você quem determina. As coisas elas vão crescendo dentro de nós, elas vão, entre aspas, nos sufocando. É assim que acontece o mover de Deus, até que nós determinemos, não, então, Deus, fala comigo. Quando você pede um sinal, Deus te dá sinais inseridos dentro de todo um contexto, irmão. Não tem esse negócio de, eu estou pensando em viajar, se eu sair de manhã e ver uma garça voando no céu, então é para eu viajar. Não cai nessa não, meu irmão. Isso é coisa de gente que ainda precisa de algumas instruções, e é por isso que você está aí. Porque Deus tem tido misericórdia de mim e de você. Né? Deus nos faz entender coisas que para outros não passa de parábolas. E eles nunca vão entender. Então, Deus, eu estou pensando em fazer uma construção. Se eu sair na rua e ver um tijolo, então é para eu fazer essa construção. E coincidentemente o vizinho resolveu fazer obra, tem uma carreta descarregando de tijolo. É para mim fazer essa obra mesmo, eu vou com tudo. Não, irmão, não é você quem determina os sinais. Você vai orando. Deus, eu devo fazer isso? Deus, eu não devo fazer? Como eu devo fazer? Qual a hora, qual o tempo? Deus, daqui a pouco as coisas começam a acontecer dentro de você, Deus me dá um sinal. O sinal é algo que você aposta a sua vida. Esse é o sinal. O que Jonas fez? Apostou a vida. Ele não apostou a vida? Ele não partiu para a guerra? Vai dizer aqui que Jonas com o seu escudeiro, quem já leu o texto, matou quantos? 20. Matou 20 numa área de 1.000 e poucos metros quadrados. Diz a escritura, Jonatas matou 20 homens, ele com seu escudeiro. Sabe o que aconteceu? Causou um pavor no arraial dos filisteus quando eles viram a situação. Cadê os homens? O que foi? Somente 2 homens de Israel vieram aqui e mataram esses 20. Como que foi isso? E naquele instante, depois de Jonatas ter tido uma atitude fundamentada em um projeto de Deus, com sinais que ele sabia que procediam de Deus, sabe o que Deus fez? Mandou um terremoto no meio do arraial dos filisteus. Deus quer incutir pavor, meu irmão, nos inimigos. Isso já é projeto desde Israel e desde Moisés, isso já é projeto. Que Deus disse que incutiria o pavor de Israel a todas as nações. Hoje Israel não amedronta nem um elefante, que dirá alguma nação.
Quando se fala no Deus de Israel, as pessoas estão zombando, escarnecendo. Quem? Esses daí? Que Hitler quase acabou com eles? Escaparam porque um empresário resolveu comprá-los por preço de dinheiro? A vida inteira deles foi abandonar a verdade de Cristo por causa do seu ouro e da sua prata. Ah, tu quer ser perfeito? Eu tenho um tesouro para você no céu. Vende tudo quanto tu tens e me dá e me segue. Eu te darei um tesouro no céu. Não, eles escolheram a riqueza. Eles escolheram a tirania. Querem Barrabás ou querem Cristo? Não, crucifica esse cara, solta Barrabás. Uma turma dessa tem Deus? Israel hoje, quando fala no Deus deles, só serve para escárnio e zombaria. Mas nós, irmãos, somos chamados para uma história diferente. Quando falarem no Deus da geração Jesus Cristo, que é o Deus da Bíblia, o mundo vai tremer. Você acha que não tem ninguém comentando por aí? Tá vendo? O cara foi se meter com um pastor lá, tá vendo? Você acha que não tem policial dizendo: eu falei que isso não ia dar certo. Eu vi o cara dentro da entrevista, o cara é convicto, o cara acredita que tem Deus. Você acha que ninguém está comentando nada? Ninguém está dizendo nada? Você acha que dentro das delegacias, aqueles camaradas que vieram aqui nos prender, os que nos ampararam lá na delegacia, ninguém está dizendo nada? Vê se mais alguém já assumiu outro na comissão de combate à intolerância religiosa, nem tocou no nosso nome. Nem tocou. E se quiser tocar, entra para a lista, vira estatística. Deus quer incutir pavor aos que não o servem, porque pelo próprio pavor, aqui diz que depois que o pavor invadiu o arraial dos filisteus, soldados dos filisteus abandonaram as companhias e vieram pedir guarita no exército de Saul. É a mesma coisa que Deus quer fazer, meu irmão. Deus chama por amor, Deus chama por misericórdia, Deus chama por pavor, Deus chama pela morte. O que Ele quer é chamar pessoas ao arrependimento. E muitas vezes a gente não entende como Deus está realizando a sua obra, mas não temos que entender. Servo vai querer entender tudo que o seu Senhor faz? Nós, como servos, consideramos que o Senhor é sempre infinitamente superior a nós. Então, Jonas, por causa da atitude de Jonas, Deus vem mais na frente e vai ver que os guerreiros, lá no verso 20, por exemplo, naquele mesmo momento, Saul e todos os seus soldados se reuniram, partiram para o local do combate. Contudo, encontraram os guerreiros filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com suas próprias espadas. Não foi isso? Não é isso que está acontecendo não no tribunal? Não é a própria delegada de polícia que está ferindo o delegado que se levantou contra nós? Não é ela própria que criou a comissão de inquérito para exonerar o cara? Não são eles próprios que estão se ferindo? Chegaram lá, não, que o Carlos Gomes chegou aqui e não fez muito caso, falou assim, assim, assim. Eu falei, eu também não estou fazendo muito caso, não. Isso aqui para nós, esse processo, não significa nada, nós não temos nenhum interesse nisso aqui. Eu sou um homem de 50 anos de idade, com uma vida completamente estabilizada. Eu tenho 3 filhos para sustentar. Eu trabalho do momento que acordo até a hora que for dormir. Eu falei isso, tá, irmão? Eu trabalho da hora que acordo até a hora que eu vou dormir. Tem a minha família para olhar. Nós pertencemos a uma comunidade unida. E ajudamos-nos uns aos outros. Às vezes temos que estar indo na casa de um, ajuda em várias situações, somos uma comunidade. E eles perguntaram, mas por que tinha tanta gente lá no 5º Juizado? Falei, porque nós somos unidos, o que toca para um, toca para todos. E a intenção, ninguém foi lá para brigar não, fomos lá para passear. Ninguém foi para brigar não. A senhora acha que se eu fosse lá para brigar eu ia levar mulheres? Com tantos homens na igreja, se eu fosse para brigar eu ia levar um monte de mulher?
Se bem que as mulheres daqui não são mole, mas não ia levar a mulher. Amém, meu irmão? Para começar, olha só a minha esposa, não é fácil, é o exemplo. Irmãos, os guerreiros, o que fizeram? Estão se ferindo um ao outro. Por quê? Porque Deus está agindo. Por quê? Porque alguém de fé pediu sinal e se mexeu. Amém, meu irmão? Meu irmão, vou te dizer uma coisa, a tua vizinhança pode estar todo mundo se levantando que nem leão contra você. Vai para o teu canto, consulta o teu Senhor, entrega na mão dele, pede os sinais dele e espera. Quando eu fui preso em 2009, teve vizinhança aí, palhaços, que dizem assim, quero ver onde ele vai esconder a cara agora. Eu saí mandando recado. Depois, vinham latir aí, alguns cachorros vinham latir aí na porta, como você vê, eles vinham latir aí na porta, nos denigriu tanto, né? É uma piada. É o diabo querendo destruir Jesus Cristo. Quando eles vinham aí, diziam assim, chama a polícia, o cara já tem mesmo passagem pela polícia. E eu dizia assim, isso mesmo, vai chamar a polícia. Hoje, eles têm a notícia de que o delegado que se meteu com a gente, está no banco do réu. A igreja do Deus vivo foi posta na terra, para que sobre ela recaia a palavra do Deus vivo que diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Na hora certa, meu irmão, Deus vai te usar e toda a tua vizinhança vai se calar. Como diz a Escritura, eles verão que tu és chamado pelo nome do Senhor, o teu Deus, e terão temor de ti. Nós não tememos a nada nem a ninguém. Se soltarem leões nessa rua, eles podem devorar quem quiser, a nós não vai conseguir nem cheirar. Não temos medo de nada, irmão. E aqui, Jonatas está deixando uma lição muito poderosa, né? Aí ele vai e segue. Ele diz assim, no verso 20, né? Eu acabei de ler para você, o transtorno que Deus causou no arraial filisteu, por causa, que fique bem claro, por causa da atitude de Jonatas. Se Jonatas não tivesse disposto a sua vida, porque o exército de Israel e o exército de Filisteu já estavam acampados à distância, preparados para a guerra. Jonatas sozinho recebeu, buscou, foi na direção de Deus e Deus colocou todos os filisteus para saírem correndo. Nisso, os israelitas desceram das montanhas e perseguiram os seus inimigos. E sobrou pouco dos inimigos de Israel naquele dia, porque o Senhor agiu através da vida de um homem. E se o Senhor agiu através da vida de um homem, por que que o mundo não está pegando fogo? Se por aí diz-se que os evangélicos no Brasil somam mais de 40 milhões. Mais de 40 milhões nesse Brasil? Cadê então? Onde está o Deus dos crentes? Morreu, está sepultado. Mas o Deus da geração Jesus Cristo está fazendo diferença na terra dos mortais. Nós estamos, irmão, nós estamos. Não fomos chamados para sociabilização, nós fomos chamados para fazer diferença. A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. O mundo está em trevas, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. Veja o que diz aqui, olha, no verso 24. Os homens de Israel estavam exaustos ao final daquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento ordenando, maldito seja o homem que comer alguma coisa antes de terminar o dia, antes que eu tenha vingado dos meus inimigos. E, portanto, ninguém de todo o povo provou qualquer alimento em todo aquele dia. E aconteceu que o exército entrou num bosque onde havia mel no chão,
E os homens observaram o favo de mel escorrendo, mas ninguém tocava, porquanto temiam o juramento que se havia comprometido. Jonatas, entretanto, não sabia da imprecação que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e molhou no favo de mel, e com a mão saboreou o mel. Logo a sua visão, que estava turva e enfraquecida, revigorou-se e ficou nítida. Então um dos soldados lhe chamou a atenção: teu pai nos impôs este juramento, maldito seja o que comer alguma coisa durante o dia de hoje, por isso todos estamos desfalecidos. Ao que Jonatas lhe respondeu de pronto: infelizmente meu pai cometeu um grande erro e trouxe desgraça sobre seu povo. Vede como estou revigorado e enxergo melhor por haver provado um pouco deste mel. Ora, quanto mais se o povo todo tivesse comido livremente dos despojos da guerra que tomou dos inimigos, não teria sido muito maior a derrota dos filisteus? Costumamos dizer o atrevido voto de Saul. Enquanto Jonas está lá, você sabe que depois Saul vai condenar Jonatas à morte. Sabe por que ele vai condenar Jonatas à morte? Porque ele não tem resposta de Deus. Mais adiante, meu irmão, no verso 36, olha só, ordenou Saul: desçamos durante a noite para perseguir os filisteus, saqueemo-los até ao romper do dia, não deixemos um único homem deles sobreviver. E os guerreiros responderam: faze tudo que parecer bem. Contudo o sacerdote sugeriu: melhor é primeiro consultarmos a Deus. Então Saul aqueceu e pediu o conselho de Deus: descerei para perseguir os filisteus ou entregá-los a tu nas mãos de Israel? Entretanto, neste dia não houve resposta. Então Saul ordenou: aproximai-vos, todos vós, chefes do povo, examinai bem em que consiste a falta cometida por vós neste dia. Tão certo como vive Yahvé, que dá salvação e vitória a Israel, assim, ainda que seja o meu filho Jonatas, o culpado deverá morrer. Contudo, ninguém disse uma só palavra. O que Saul está achando? Eu fiz um voto, agora eu vou consultar o Senhor, e não houve resposta nenhuma. Então o que ele deduziu? Alguém quebrou o meu voto, alguém quebrou o meu mandamento. O camarada faz um voto envolvendo a vida de outros, como se tivesse autoridade para tal, e depois, quando ele vai buscar ao Senhor e não tem resposta, a Bíblia não expressa por que não teve resposta. Tem coisas que Deus não quer falar, tem coisas que Deus espera atitudes de fé, tem coisas que Deus só vai falar na hora que Ele quer, mas seja como for, Saul não teve resposta. Então ele diz: quem do povo quebrou o meu voto? Se até for o meu filho, e era o tal, vai morrer. O povo ficou todo mundo calado. Sabe que tem esses problemas, meu irmão? As pessoas, quando não têm a resposta de Deus, ao invés de dizerem assim: poxa, eu não consegui a resposta de Deus, eu vou procurar saber em Deus, vou me olhar no espelho para saber aonde está o meu erro. Deus não falou comigo, então eu tenho que saber aonde está o meu erro. Não, Deus não falou comigo. Reúne todo o exército. Quem de vocês errou? Porque Deus não falou comigo. É o que Saul está fazendo. E é no íntimo, muitas pessoas acabam tendo isso dentro de si. Quando não acham respostas de Deus, culpam os outros que estão à sua volta. Meu irmão, só existirá sempre um culpado se Deus fechar os céus e colocá-los de bronze a teu respeito. Se Deus não se dirigir a você, continua batendo, mas bata com humildade, com súplicas, que as portas vão se abrir. Mas quando você olha o que Saul fez,
além do seu erro, do voto atrevido, ele agora está querendo determinar a morte a alguém porque quebrou um voto dele, que não é mandamento de Deus. Deus não está nem aí para aquela história de ficar sem comer. Quando foi que soldados em guerra ficam sem comer? Um desgaste fora do comum. O homem faz um voto louco, todo errado, depois vai buscar a Deus, não se sabe exatamente porquê, o texto não entra no mérito, ele não tem resposta, então ele procura um culpado pela falta da resposta de Deus na sua vida. E tem gente que é assim. Não, eu não estou prosperando por causa da minha mulher é uma pedra no meu sapato. É mesmo? Ai, irmão, Deus precisa transformar o meu marido, porque senão nada prospera. É mesmo? O Deus que eu conheço é Deus pessoal. O Deus que eu conheço, ele faz promessas pessoais. O Deus que eu conheço, ele não age por família, ele age individualmente. Daniel está no meio dos cativos e a nação está lá como escrava, mas Daniel é braço direito dos reis que sobem no trono. Onde estava Neemias? No meio dos cativos? Era o copeiro do rei. Não tem esse negócio de querer culpar os outros pelos seus defeitos, meu irmão. Para que você se aproxime de Deus, meu irmão, você tem que saber buscar e reconhecer os teus próprios erros. Quem quer resposta de Deus tem que enxergar os seus próprios erros. Tem muita gente que está sempre atenta a enxergar erro dos irmãos. Aquela irmã fala demais, aquele irmão ali é um paroleiro, aquele ali é precipitado, aquela lá é não sei o quê. Meu irmão, a prosperidade da tua vida não consiste em você reconhecer os erros dos outros, mas sim os seus próprios erros. A tua vitória não está em você reconhecer erro dos outros, mas reconhecer os teus próprios erros, para se ajustar, para se acertar com Deus. Deus não vai se manifestar na sua vida quando você abre a boca para difamar o seu irmão, mas Ele vai se manifestar na sua vida quando você abre a boca, põe a cara no pó para confessar os teus próprios pecados. Uma comunidade unida, um povo forte, é ali onde cada um olha para a sua vida. Se meu irmão é profano e blasfemo, pouco me importa, eu tenho que ser santo e a minha língua tem que ser como a pena de um destro escritor. Eu não tenho vida espiritual olhando para os outros, a minha vida espiritual é olhando para mim mesmo e para o meu Deus. Isto é a minha vida espiritual. Não é se preocupando com os outros. Eu tive uma escola, meu irmão, quando eu passei pela igreja batista tradicional. Aquilo não é igreja, mas foi uma escola, porque Deus até por caminhos tortos nos leva a enxergar a sua luz, mesmo em vales de sombra e da morte, Ele nos mostra a luz no fim do túnel. Eu jamais poderia ser o que sou, ou ter a fé e o conhecimento que tenho se eu tivesse permanecido dentro de uma denominação batista, mas eu reconheço que a mão de Deus me guiou por lá. Eu precisava passar no meio daquelas pessoas e ser diferente delas. Eita lugar para ter fofoca, eita lugar para ter problema, eita lugar para a gente se preocupar um com a vida dos outros, gente com a vida toda manchada, com adultérios à flor da pele, difamando um e outro irmão para poder assumir cargos na igreja na frente de outros. Vai ver onde estão eles? Estão nos cargos. Assumiram os cargos. Não é assim que se prospera. Se você consultar a Deus, meu irmão, não tem resposta, vai resolver o teu problema com Deus, porque o teu irmão não é culpado de Deus te cerrar os céus. Ninguém tem culpa de você ter clamado e não ter ouvido Deus. Ninguém é culpado. Saul cria um mandamento, ele criou uma regra. Que absurdo! Ele criou uma regra. Isso parece que vai contagiar Israel depois, que Israel criou dezenas, centenas de regras, dizem os historiadores,
e queria que o povo seguisse aquelas regras. Ô mestre, por que os teus discípulos não lavam as mãos antes de comer, conforme a tradição dos anciãos? Jesus falou assim, e por que vocês também transgridem o mandamento de Deus? Aí depois vai dizer, esse povo me honra com preceitos de homens. Me honram com os lábios e o seu coração está longe de mim. Quando Saul diz assim, vai haver uma punição, em que ele está se baseando? No seu mandamento. Ele está se baseando na sua opinião. Ele está se baseando no que ele declarou, no que ele impôs, no que ele determinou. Então ele diz, se alguém transpôs o meu mandamento de não provar de nada até que a guerra terminasse, imagina, tem guerras que duravam dias e dias. Se alguém transgrediu o meu mandamento, mesmo que seja o meu filho, vai morrer. Mas ele não estava ali para defender, por isso foi destituído, os mandamentos de Deus. Ele não se preocupou em deixar transparente nenhum mandamento de Deus. Ele não está querendo matar, ele não está querendo julgar, ele não está querendo condenar, segundo a palavra, mas segundo os seus próprios conceitos. O evangelho, o cristianismo está impregnado de pessoas, meu irmão, mergulhadas nos seus próprios conceitos, mergulhadas nos seus próprios pensamentos, nas suas próprias ideologias, naquilo que elas acreditam como certo. O evangelho está impregnado disso, desse lixo de pensamento humano, onde as pessoas ainda não aprenderam a ser servos. Servo, meu irmão, é aquele que não tem os seus próprios pensamentos na obra. Servo é aquele que luta para fazer prevalecer somente os pensamentos do seu Senhor. Esta é a chave da grande vitória. Mas muita gente se comporta como Saul. Não me agradou, agiu diferente do que eu penso. Não, é digno de morte. Ora, quando é que alguém é digno de morte só porque desagrada alguém? Digno de morte é aquele que desagrada a Deus. Digno de morte é aquele que desagrada a Deus. Até nos estados que tem a pena de morte, pessoas só são levadas à morte, meu irmão, quando se considera que ela atentou contra a vida do seu próximo. E isso é um conceito que está incutido na palavra de Deus. Está incutido lá. Se a pessoa não se redimir dos seus pecados, aquela que mata, Deus também a matará, a lançará no inferno, a segunda morte. Mas hoje, as pessoas estão simplesmente achando que porque alguém não teve uma atitude que lhe agradasse, que lhe satisfizesse a alma, os intentos, que essa pessoa é errada. Saul está olhando e dizendo, cadê o cara errado que transgrediu o meu mandamento? Cadê o cara errado que transgrediu a minha opinião? Cadê o cara errado que transgrediu aquilo que eu determinei? Muitos cristãos são assim, meu irmão, estão pensando que o que eles pensam é lei, o que eles sentem é regra. Muitos cristãos até, deixando um pouco Saul de lado, chegam e dizem assim, não, Deus falou comigo isso, então quem está fora disso está errado. E vai examinar, Deus não falou nada. São pessoas que elaboram coisas do seu próprio pensamento, se baseiam em meia dúzia de versos bíblicos, tirando o texto dos seus contextos. Meu irmão, eu estou cansado de ver pessoas que mal têm o seu primário, querer interpretar a Bíblia literalmente, se não sabem nem o significado de uma expressão que vem entre vírgulas, não sabem nem o que significa um ponto vírgula, não sabem o que significa um parêntese, um colchete ou um hífen, e querem vir dizer que entende de Bíblia literalmente. Para entender de Bíblia literalmente tem que conhecer toda a pontuação de um idioma.
E ainda tem as palavras que são os seus homônimos e etc. Palavras que têm vários sentidos, dependendo do contexto que venham inseridos. E crentes julgando, está aqui escrito. Ah, está aqui escrito, então por que o Espírito de Deus mandou Filipe perguntar ao eunuco? Entendes tu o que lês? O homem não era alguém qualquer, ele era o quê? Mordomo da rainha de Candace. Ele estava numa carruagem luxuosa. Carruagem não era coisa para pobre. Era um homem de posses, de condições, e ele tinha pergaminho das escrituras dos judeus. Para conseguir aqueles pergaminhos tinha que ter dinheiro. Mas o Espírito Santo se aproxima de Filipe e diz: sobe-te neste carro. E pergunta àquele homem se ele entende o que ele está lendo. Entendes tu o que lês? E ele lia a escritura de Isaías 53. E ele diz: não, eu não estou entendendo. Sabe qual é o problema das pessoas que têm recursos e têm dinheiro? Não tem humildade para dizer a realidade do seu nível de conhecimento. Entendes tu o que lês? Não, eu não estou entendendo. Esse profeta está falando dele ou de alguém outro? Como ele foi humilde, a porta da revelação se lhe abriu. Porque a humildade é a chave que abre todas as portas. E ele diz: não sei de quem ele está falando. Aquele homem já devia ter lido aquilo ali, sei lá quantas vezes, meu irmão. O negócio é o seguinte: esse ovelha muda aí, é Jesus Cristo, tal. Que isso? Então eis a água. O que impede que eu seja batizado? É lícito se tu creres de todo o coração. Creio que Jesus Cristo é o Senhor. E Filipe o batizou. E quando o homem saiu da água, que olhou, cadê Filipe? Já pegou carona com o Espírito Santo para realizar outras obras. Entende, meu irmão? A realidade é que muita gente não tem humildade e ficam por aí criando regras, criando mandamentos, criando uma série de coisas que não acrescentam, não importa o que criemos, nada que criemos acrescentará à igreja do Deus vivo, porque Jesus Cristo lá na cruz disse: Pai, está consumado, está completa a obra que me deste a fazer, está consumado. Não há regras que se somem à igreja do Deus vivo. Quem vem para a igreja do Deus vivo já tem regras a seguir, prontas, acabadas. E cuidado, irmão, com as interpretações. Cuidado com as interpretações. Quando eu era bem jovem, começando na igreja, eu me recordo disso muito perfeitamente, sentado numa escadinha que tem ali embaixo. Eu comecei a ler algumas coisas, e eu não entendia. E eu dizia assim: mas como que eu vou ler essas coisas se eu não entendo essas coisas? Mas subiu algo ao meu espírito, como que dissesse assim: mesmo que você não entenda, leia, tenha conhecimento do que está escrito, mesmo que você não entenda, porque chegará a hora que você entenderá todas as coisas. Então, irmão, aprende essa lição, ou toma esse chicote, se é para o teu bem. Não vem querendo ler e sair interpretando, não. Leia, saiba que lá está escrito. Vai chegar uma hora que você vai estar dentro da padaria ou no meio da rua tomando um sorvete, e o Espírito Santo te trará à memória aquele texto e vai te dizer: é isso, isso e isso. Porque foi assim comigo, vai ser assim contigo, meu irmão. Agora, não vire teólogo antes da hora, não vire doutor em teologia, nem venha querer me instruir, meu irmão. Você foi chamado aí para ser instruído por esse púlpito, e não esse púlpito ser instruído por você. Não venha me instruir, estude a Escritura, caminhe. Mesmo que você alcance algo, entenda coisas de texto bíblico que eu ainda não entendi, isso nunca te colocará numa posição ombro a ombro comigo.
Mesmo que tu saibas mais Bíblia do que eu, o nível que eu me encontro não está nivelado pela Bíblia, está nivelado pelo meu coração. Não foi só a Bíblia que me trouxe aqui, é o meu coração que é reto diante do Deus vivo. O meu coração é tão reto que não tem outro mais reto sobre o planeta. Não exploro ninguém, estou nem aí para dinheiro. Se descer e tiver coisa na mesa, eu sento e como. Se não tiver, eu não como. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. E muita gente, já teve gente aqui nesse ministério, meu irmão, que eu às vezes dizia, olha, eu li 100 e tantos livros, não sei o que. Eu dizia assim algumas coisas, às vezes que eu lembrava de algumas coisas. E aí um dia um irmão veio, pastor, você falou que já leu tantos livros, né? Ó, eu já li tantos. Com aquela expressão tipo, quando eu ler tantos livros quanto você, eu vou ser igual a você. Irmão, essa obra não precisa de 2 Moisés, nem de 2 Josué. Não precisa de 2 Pedro, nem de 2 Paulo, nem de 2 Tiago, nem de 2 João. Essa obra precisa de cada um que seja o que Deus quer que você seja. Ele reparte a cada um. Se ele reparte a cada um, meu irmão, ele reparte coisas diferentes. Se cada um de nós tem uma capacidade diferente. Agora, uma coisa eu te afirmo: o que mais sustenta um homem nesta obra é a sinceridade do seu coração. Não é conhecimento bíblico. Não é conhecimento bíblico que sustenta um homem nesta obra, é o seu coração. Porque Davi foi um homem que nós sabemos, ele era digno de morte, mas não morreu. Era digno de perder o reinado, mas não perdeu, porque Deus disse que ele era o quê? Homem segundo o meu coração. Amém, meu irmão? Então, meu irmão, Saul é um homem que está mostrando que ele não tem condições de permanecer nesse trono. Ele não tem condição de permanecer nesse trono. Deus teve compaixão dele, bota ele no trono, depois o camarada sai fazendo só besteira. Tem muita gente, meu irmão, que pensa que assumiu aí nessas igrejas por aí afora, pensam que assumiram cargos porque Deus os aprovou. Muitos, meu irmão, assumem cargos porque Deus quer prová-los mais duramente. Deus quer revelar para eles mesmos a sua incapacidade de estar naquele lugar. Tem cristãos que estão ansiando púlpito, ansiando consagrações, ansiando por títulos, desejosos de serem vistos de terno e gravata e passarem no meio da congregação e todo mundo dizer, ó pastor, serem reverenciados. Tem muita gente com essa sede, e Deus pode estar dizendo assim, eu vou colocar esse cara lá atrás de um púlpito, para ele ver o quanto a vida dele é uma desgraça, e o tombo dele, ele vai cair, nunca mais vai se levantar. Ou você pensa que já não vimos isso? Saul foi chamado como um homem humilde, mas depois ele toma cursos na sua vida, meu irmão, que vão demonstrar sua total incapacidade de se sujeitar ao Deus vivo. Então, meu irmão, eu tenho um texto aqui ainda, é o verso 20. Naquele mesmo momento, Saul e todos os seus soldados se reuniram e partiram para o local de combate. Contudo, encontraram os guerreiros filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com suas espadas. A minha pergunta aqui para nós concluirmos é a seguinte: quando Saul parte para a guerra, que ele olha o arraial, ele fala, cadê os caras? Está lá tudo, um matando o outro, eles estão loucos. Você entende quem é que guerreia por esta obra? Porque muitas vezes nós podemos pensar que somos nós que vamos dar a vitória a Jeová. Mas eu te afirmo, é Jeová que nos dará a vitória.
Tem gente que se sente tão máximo que pensa que já está providenciando vitórias para Jesus Cristo. Não, meu irmão. É Jesus Cristo quem já tem as suas vitórias na sua aljava para dispensar a cada um de nós. O exército chegou lá, como é que é? Os inimigos estão em tormento, eles estão apavorados, um joelho batendo no outro, vamos atacar os filisteus. Quando ele olha para atacar os filisteus, ele fala, não vão fazer nada, Deus já está matando eles. É importante que se saiba, nesta batalha, quem é que é o general que nunca perde guerra. É importante nesta batalha que saibamos que o nosso Deus é que vai adiante de nós e deixa os nossos inimigos caídos diante de nós. É importante lembrarmos a Escritura, nesta peleja não tereis que pelejar, estai de pé e vede o livramento que dará o Senhor vosso Deus. É importante, meu irmão, é importante você ter os sinais de Deus como Jonas e saber se comportar. Vê o que Jonas diz, algo sobe ao espírito dele, ele coloca um sinal, ele não coloca um sinal que diz, vamos à peleja, e se qualquer coisa for nos dita, nós vamos. Não, se essa palavra for dita, é para seguir adiante, se essa palavra for dita, é para voltarmos atrás. Sabe por que algumas pessoas se perdem, se destroem? Porque dizem, Deus está comigo, eu vou sempre adiante. Irmão, Deus está comigo e contigo, e às vezes Ele nos diz, para, espera, ou vai por outro caminho. Aprender a lidar com as coisas de Deus, meu irmão, é uma vitória gloriosa. Outra coisa, irmão, para concluirmos, nesta obra, só sobrevivem quem tem paciência. Lá em Apocalipse diz o quê? Na vossa paciência, possuí as vossas almas. Nesta obra, precipitados caem logo. Eu assumi o púlpito depois de 13 anos de ministério, com ofertas de consagração em que todos os meus colegas foram embora, e eu fiquei para trás. Todos eles eram precipitados. 3 anos consagrado a pastor, 4 anos consagrado a pastor, 2 anos e meio consagrado a pastor, todos eles foram embora, e eu fiquei 13 anos esperando. Hoje, se alguém quiser ouvir o evangelho, não adianta procurar por eles, tem que procurar por mim. Então, meu irmão, esta é a nossa conclusão, né? Jonas falou aqui, verso 6, Jonatas ordenou ao seu escudeiro, vamos, avançaremos até o lugar onde estão aqueles incircuncisos, talvez o Senhor faça alguma coisa por nós, porquanto não existe nada que possa impedir a vontade de Yahvé, de nos dar a vitória, quer sejamos muitos ou poucos. Essa declaração é tremenda, meu irmão. Por isso nós costumamos dizer aqui, meu irmão, se Deus tiver uma multidão, Ele fará o que lhe apraz, e se Ele tiver um só, Ele fará o que lhe apraz, e eu acredito até, se Ele não tiver ninguém, ainda assim, Ele fará o que lhe apraz. E até aqui, nos tem ajudado, Senhor.